Eu quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus e meus amigos com um bom dia nesta manhã de domingo. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estão inscritos no meu canal. Que Deus vos abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Que Deus vos abençoe a vossa família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar fazendo algo especial em prova da vida de cada um de vocês. É o desejo do meu coração que Deus fortaleça, que Deus traz paz, Deus dê saúde, Deus dê força, Deus lhe dê graça para vencer os obstáculos da vida. Muitos são os problemas que surgem no nosso meio, no nosso caminho, mas eu quero convidar você a crer na palavra do Senhor, crer nas promessas de Deus sobre a tua vida. Desistir de servir a Deus jamais. Desistir de fazer o bem jamais. Precisamos mais e mais confiar no Senhor. Precisamos cada dia mais engrandecer esse Deus Todo-Poderoso, ao qual está nos concedendo a oportunidade de estar de pé contemplando as suas maravilhas. Deus é maravilhoso, irmão. Deus, Ele é bondoso. E Ele conhece as nossas vidas. Ele conhece tudo e todas as coisas que acontecem em nossas vidas. E eu agradeço a Deus por tudo. Reclamar jamais. Estou sempre orando, estou sempre clamando a Deus e lutando para fazer o bem, para defender as questões corretas, honestas. Estou sempre lutando para fazer a diferença, porque eu creio na palavra do Senhor. Não fui escolhido para julgar ninguém, nem para condenar ninguém. Eu sou servo de Deus, estou aqui para servir a Deus. Estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Estou aqui para cumprir a palavra do Senhor. Estou aqui porque eu creio que Deus ainda pode mudar a sua história, pode mudar o teu cativeiro, o Senhor pode curar as suas feridas, o Senhor pode libertar de todo tipo de escravidão ao qual você se encontra nesta manhã. Deus é bom. Na caminhada a gente vai enfrentar dificuldade, irmão. No trabalho, aonde a gente estiver, infelizmente, vai ter sempre alguém que vai contra nossas vidas, que vai nos julgar, que vai tentar nos desanimar, que vai tentar nos parar, que vai tentar atrapalhar a nossa vida. Mas Deus cuida da gente. Deus, Ele é bom, Ele vê todas as coisas. Deus, Ele é justo. Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Ele conhece tudo, irmão. Deus não é injusto, Ele é justo. Deus, Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, não desista de servir a Deus, não. Não desista de defender as coisas corretas, não. Não desista de ser um homem do bem, uma mulher do bem, não. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não foi escolhido para julgar nem condenar ninguém. Nós somos servos. Servo está para servir a Deus em espírito e verdade. Nós estamos para obedecer. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Nós não estamos aqui para se corromper nem se dobrar diante do engano. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, a nós mesmos. Nós precisamos amar a Deus, não é se corromper. Amar a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo, não é se dobrar diante do engano, não é concordar com o erro, não é ser levado pela aparência, nem seduzido pelos prazeres do mundo, é viver a palavra do Senhor. Nós devemos fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus, que seja no trabalho, em qualquer recinto que Deus nos colocar, devemos defender as questões justas, honesta e correta, para que Deus seja louvado e glorificado sobre as nossas vidas. Quero ler a mensagem aqui, está em São João capítulo 8, do versículo 1 a seguir. Eu quero ler e compartilhar com você esta mensagem, nesta manhã de domingo, em nome do Senhor Jesus. E já convidar você, não pare. Em nome do Senhor Jesus, não desista de servir esse Deus Todo-Poderoso. Não desista de lutar para ser uma pessoa boa. Não desista de lutar para vencer. Em nome do Senhor Jesus. Seja um servo. Não seja um julgador. Porque a palavra do Senhor é fiel. Diz assim no versículo 1 do capítulo 8. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou ao templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentado se ensinava.
E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-se no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que diz? Isto dizia ele, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Versículo 7. Como insistia, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. E tendo inclinado, se escrevia na terra. E quando ouviu isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até o último, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Querido, diante desta mensagem, desta palavra, diante desse ensinamento, esta manhã, eu te convido em nome do Senhor Jesus. Eu te convido a você lutar, a você ter uma vida correspondente com a palavra do Senhor, a você crer que Deus é um Deus de amor, de misericórdia e também de justiça. É um Deus que está sempre olhando por nós, está vendo a nossa vida de dia e de noite, e sabe o que está acontecendo comigo e sabe o que está acontecendo com você. A palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra do Senhor, ela tem esse poder de ser glorificado em toda a nossa maneira de viver. E aqui está um relato, está uma história que você vai entender nesta manhã de domingo. Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar. Jesus veio para libertar o homem da escravidão, do engano, do pecado, da soberba, da arrogância, da mentira, da falsidade, da inveja. Jesus veio para mudar nossa história para melhor. Jesus veio para tirar de nós aquilo que muitas vezes nos escravizava. Jesus veio para ser crucificado por nós, pelos nossos pecados. Jesus nunca vai desejar o meu fracasso, nem o teu fracasso, nem a tua derrota, nem a minha derrota. Jesus nunca vai desejar o mal para mim nem para você. Porque o prazer do Senhor é nos salvar. Porque Ele nos ama de verdade. O amor de Deus é um amor diferente. O amor de Deus é totalmente diferente, irmão. É um amor verdadeiro. Deus não agiu de má fé com ninguém. Deus não tem inveja de ninguém. Deus nunca contou uma mentira. Deus nunca usou de engano. Deus nunca cobiçou nada de ninguém. Deus nunca usou de artimanha com ninguém. Não, querido. Esse Deus ao qual eu estou pregando nesta manhã é um Deus bondoso. É um Deus misericordioso. É um Deus justo que está presenciando a tua vida nesta manhã e a minha vida. Ninguém pode esconder nada de Deus. Ninguém pode ir contra Deus, querido. Não. Não se engane. Não se iluda com nada desta vida. Deus, Ele está nos dando a vida, está dando a oportunidade de estar de pé. Ele está nos contemplando, Ele está nos vendo. Ele está me ouvindo, Ele está te ouvindo. Deus, Ele é justo. Pode ter certeza que Deus sabe de tudo que eu tenho feito e estou fazendo. Assim como eu, como você. Ele sabe se eu usei de má fé com alguém, se eu usei de artimanha com alguém, se eu tentei denegrir a imagem de alguém, se eu tentei derrotar alguém, se eu tentei destruir alguém. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Não se engane, não se iluda, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel. Aquilo que eu plantar, que você plantar, nós vamos colher. Então vamos plantar o bem, vamos ser honesto, vamos ser leal, vamos ser justo. Não vamos usar de má fé com ninguém, não. Não. Querido,
Olha o que acontece com pessoas invejosas. Pessoas que queriam o mal de Jesus, pessoas que queriam prender Jesus, pessoas que queriam maltratar Jesus, pessoas que desejavam acusar Jesus, pessoas que tentaram denigrir a imagem de Jesus, pessoas que usaram de má fé com Jesus. Olha a gravidade que eles fazem. A palavra do Senhor diz, vou ler novamente para você entender, no capítulo 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava. Querido, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para orar. E ele estava orando, ele estava falando com o Pai. Creio eu que ele está pedindo graça e força para cumprir a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. Para ali trazer uma palavra de vida às pessoas que estavam o seguindo ele. Querido, ele disse que Jesus, ao voltar dos Montes das Oliveiras, ele vem ao templo e ele senta-se ali, ensina ao povo, pregando a palavra do Senhor, ensinando o caminho da salvação, o caminho da santidade, o caminho do perdão, o caminho da libertação, um caminho de uma vida regenerada na presença dele. Mas sempre tem aqueles invejosos, aqueles que não o aceitavam a mensagem de Cristo, aqueles que não engoliam Jesus, aqueles que não concordavam com Jesus. Encontra-se uma mulher adulterando, ou apanhada no ato do adultério. E a intenção daquele povo era pegar aquela mulher para levar até Jesus, para ver o que Jesus ia fazer com ela. E levando aquela mulher até Jesus, ali naquele templo, naquele lugar, naquele recinto, apresenta aquela mulher a Jesus e diz: e os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-se no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Querido, eles pegam aquela mulher e levam e colocam ali no meio daquele povo, daquela multidão, diante de Jesus. E aquelas pessoas com a intenção mal contra Jesus. Aquelas pessoas maquinavam mal contra Jesus, não somente contra a mulher, mas contra Jesus, que estava ensinando o caminho da salvação, ensinando a palavra do Senhor. Querido, muitas vezes passamos também momentos difíceis da vida. Tem situação que nos acontece, nós lutamos para ter uma vida regenerada, uma vida correspondente com a palavra do Senhor em todos os recintos que a gente passa. E a gente luta para fazer a diferença, lutando para ganhar o pão de cada dia honestamente, trabalhando com fidelidade, honestidade e com humildade e com coragem. Porque eu tenho passado também momentos difíceis na minha vida, como tem muitos passando também até hoje, lutando para ganhar o pão de cada dia honestamente. Mas vai ter sempre alguém com inveja de você. Vai ter sempre alguém tentando nos acusar, tentando criar história, narrativa mentirosa para tentar denigrir a imagem da gente, para tentar destruir a vida da gente, para tentar atrapalhar a vida da gente. Sempre tem essas pessoas que têm inveja da vida da gente. Sempre tem essas pessoas que usam de má fé, vivem uma vida de escravidão no pecado, uma vida de mentira, uma vida de falsidade, uma vida de inveja, uma vida de engano. E vai ter sempre essas pessoas lutando contra a sua pessoa, contra a minha pessoa, tentando nos acusar de algo que nós não cometemos ou não fizemos. Criando uma narrativa, uma história para tentar denigrir a nossa imagem ou para tentar atrapalhar a nossa vida diante de Deus ou diante da sociedade, com calúnia, criando história mentirosa, criando argumento distorcido para nos acusar, para tentar denigrir a nossa imagem, para tentar colocar contra o nosso próximo, para tentar colocar a gente contra as pessoas que muitas vezes gostam da gente. Mas, querido, não desista. Olha para Jesus Cristo. Olha aqui que essa mulher foi levada até Jesus. Essa mulher tinha cometido um delito, na verdade, errado mesmo. Essa mulher foi levada. Essa mulher foi apresentada perante a sociedade, perante Jesus. No meio desse povo, ela ali foi mais uma vez constrangida, porque ela estava cometendo um delito, estava pecando,
e alguém pegou ela cometendo esse ato ilícito, esse ato, infelizmente, desagradável aos olhos do Senhor. E perante a lei era pecado. Mas o que eu vejo não tanto o constrangimento da mulher. Eu olho aqui e quero mostrar para você como as pessoas são má. Como as pessoas que têm inveja de você ou de mim. Olha o que é que eles são sujeitos a fazer para tentar nos acusar. Para tentar criar uma história, uma narrativa ou um motivo para nos acusar. Cuidado, os dias são difíceis, são maus. Precisamos vigiar em todo o tempo. Precisamos estar cada dia atento, querido, porque infelizmente tem pessoas que têm inveja de você. Tem pessoas que não aceitam a sua pessoa. Tem pessoas que não vai gostar de você. Tem pessoas que infelizmente não deseja ver você bem, não deseja você vencer, não deseja você conquistar, não deseja você ser feliz, não deseja você ser vitorioso, não deseja você estar bem. Infelizmente, fizeram isso com Jesus, levando aquela mulher, procurando um motivo, uma situação para condenar não somente a mulher, mas condenar Jesus, acusar Jesus. E diz a palavra do Senhor que Jesus responde para você entender. Versículo 3. Os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-se no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? Tu, pois, o que diz? Querido, eles apresentaram a mulher e apresentaram também a lei, o que estava escrito na lei de Moisés. Querido, procurando um motivo para acusar Jesus, para se levantar com Jesus, para prender Jesus, para condenar Jesus. Querido, Jesus responde aquele pessoal e diz, versículo 6, e dizia a eles, tendo o para que tivesse de que eu acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra. Mas vamos seguir mais nos mandou Moisés, versículo 6, disse-lhe eles, tendo o para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre de vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Eles insistiram para Jesus responder. E Jesus levanta, Jesus se põe de pé, Jesus ergue, entendeu? E posiciona e diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Querido, todos ouviram a resposta de Jesus. Querido, toma cuidado com o seu julgamento. Toma cuidado com as atitudes que você está tomando por inveja do seu próximo. Toma cuidado com as narrativas que você está criando sobre o teu próximo, ou sobre as pessoas que estão ao teu lado. Toma cuidado com o que você está plantando. Vamos tomar cuidado. Muitas vezes você está magoado com alguém, você não aceita alguém, você está tendo inveja de alguém, está criando uma história para denegrir a imagem do seu próximo, para destruir o teu amigo, tua amiga, tua família, ou a família do teu vizinho, o teu patrão, tua patroa, teu amigo. Querido, toma cuidado. Deus está presenciando, contemplando tudo o que estou fazendo, você está fazendo. Olha o que está acontecendo nos nossos dias, dia difícil. Pessoas fazendo as coisas erradas e tentando se esconder e acusando aos outros. Pessoas precisam ser libertas, vivem uma vida de escravidão e tentando se esconder e prejudicando a vida do seu próximo. Pessoas que vivem uma vida de aparência, de fachada, de capa, mas tentando atrapalhar a vida do seu próximo. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmão. Deus é fiel, a vida da gente é passageira nessa terra. Deus nos ama, Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer abençoar nossas vidas. Deus não quer amaldiçoar a vida de ninguém, Deus não quer destruir a vida de ninguém, Deus quer abençoar.
O prazer do Senhor é perdoar nossos pecados, não acusar. O prazer do Senhor é transformar nossas vidas para melhor. O prazer do Senhor Jesus não é destruir a vida de ninguém, é salvar. Em nome do Senhor Jesus. Aquelas pessoas maldosas, vivendo uma vida de pecado, de engano, e tentando pegar Jesus no contrapé, tentando acusar Jesus, vivendo uma vida de escravidão no pecado também. Como também aquela mulher pecou, eles também viviam pecando. Por isso que Jesus falou com ele, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Olharam para si, cada um olharam para si, e reconheceram que era pecador, reconheceram que estava em falha também diante de Deus, querido. Por isso que nenhum daquelas pessoas pegaram uma pedra para matar aquela mulher, para apedrejar aquela mulher. Fizeram uma análise em si próprio, através da palavra que Jesus falou para eles. Eles começaram a analisar e reconheceram que todos estavam em pecado. Todos estavam em falha diante de Deus. Todos estavam em falha diante da lei. Querido, Deus é justo, Ele não é injusto não. Deus é perfeito. Ele vê todas as coisas, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Ele te conhece, Ele me conhece. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer a diferença. Querido, e Jesus responde àquela mulher, cadê os teus acusadores? E ela fala, ninguém ficou aqui. E Jesus fala àquela mulher, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Precisamos, em nome do Senhor Jesus, entender a mensagem do Senhor como ela é. Eu sei que eu sou um pecador, sou falho. Isso eu reconheço. Meu querido, amado irmão, não fui constituído para condenar ninguém, para desfazer de ninguém, não. Mas eu fui chamado, escolhido para ser servo, para defender as questões justas, honestas e corretas, sem julgar, sem condenar ninguém, sem ter inveja de ninguém, sem usar de falsidade de ninguém, mas honrar a palavra do Senhor nessa jornada, nessa caminhada. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, age diferente, vamos agir diferente. Certo dia alguém me perguntou, ô pastor, tanta gente fala mal de você, acusa você. Eu ouvi aquela mensagem, irmão, porque havia um motim, havia cada um contando mal de mim, falando mal de mim. Eu defendendo as questões corretas, justas, lutando para fazer o bem, em nome do Senhor Jesus, tentando aconselhar as pessoas para vencer, mas fui interpretado mal. E aí o que eu ouvi foi isso. Alguma coisa está errada, pastor. Tem alguma coisa errada na sua vida. Quer dizer que eu estava errado, irmão. E as pessoas estavam certo. Porque havia mais de uma pessoa, mais pessoas que tinham falado mal de mim. Tantas pessoas falaram mal de Jesus, querido. Criaram um grupo de pessoas para falar mal de Jesus. Veja lá de mim. Jesus defendendo as questões justa, correta, honesta. E as pessoas tentando denegrir a imagem de Jesus. Veja lá eu, meu irmão. Eu sempre lutando e luto, não sou perfeito, mas lutando, respeitando todo mundo, trabalhando, nunca falhei um dia na empresa, sempre trabalhando, lutando para defender as questões corretas, trabalhando com dignidade, suando para honrar meus compromissos, mas infelizmente sucede isso na minha vida. E eu também passei por isso, não só no trabalho não, já fui acusado muitas vezes, mostrando o caminho correto e as pessoas interpretando mal. Eu estou falando isso para você entender, querido. Toma cuidado com o que você ouve. Certo dia também ouvi, nós temos que filtrar, pastor, o que a gente ouve, mas tem que filtrar, meu irmão, tem que filtrar mesmo. Mas tem que defender as questões justas, corretas e honestas. Não seja corrupto, não seja infiel, não seja um enganador, não seja um mentiroso, não vamos compactuar com as coisas erradas, não. Vamos filtrar e defender as questões justas. Fala, Deus, quem está com a verdade? Vamos filtrar mesmo, mas vamos ouvir, filtrar e vamos defender as questões justas. Não vamos defender as coisas opostas, erradas, não. Compartilhar com o erro, não. E injustiçar pessoas que lutam para ser fiéis, não. É isso que tem que entender a mensagem do Senhor, irmão. Amigos, seja um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, um bom amigo, um bom irmão, mas defendendo as questões corretas, em nome do Senhor Jesus, não condenando ninguém, não defendendo as questões erradas, por os interesses próprios, para se beneficiar, e maltratando as pessoas que lutam para ter uma vida correspondente com as coisas honestas. Não.
Defenda as questões justas e Deus vai te abençoar. Esteja do lado das pessoas corretas que Deus vai te honrar. Ajuda as pessoas a mudar, buscar o bem, não o mal. Ajuda as pessoas a sair do caminho errado. Dê conselho para amadurecer para o bem e não para o mal. Isso a pessoa só muda se você questionar as questões corretas, se você mostrar o caminho correto. Mas se você compartilhar com o erro, nunca vai mudar. Nada vai mudar se você compartilha com o erro. Se você, infelizmente, se dobra diante do engano, as coisas não vão mudar. Só a mudança quando a gente fazemos a diferença. Quando você defende as coisas corretas. Essa mulher foi livre porque Jesus defendeu as questões corretas, justa e honesta. Mesmo as pessoas usando a palavra para tentar denegrir mais Jesus. E Jesus responde de uma forma correta. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher foi absolvida, aquela mulher foi vitoriosa, aquela mulher recebeu a bênção, aquela mulher recebeu perdão, aquela mulher recebeu a oportunidade de ter uma vida regenerada na presença de Deus. Assim é para mim e é para você. Tá certo que o seu pecado foi apresentado a Jesus, mas Jesus não condenou ela, não. Jesus perdoou e deu oportunidade a ela de ser pessoas boas, de ter uma vida santa, de ter uma vida de fidelidade na caminhada, na jornada, na presença de Deus e da sociedade. Então, querido, quer mudança? Quer conquistar? Defenda as questões corretas. Que seja no trabalho, que seja em casa, que seja como pai, que seja como filho, como filha, como esposo, como esposa. Defenda as questões corretas e lute para viver as questões corretas, honestas, que Deus te dará a vitória. Amém? Deus abençoe vocês e até mais, se assim o Senhor permitir. Não faça como essas pessoas, por inveja, tentar acusar os outros. Por inveja, tentar denegrir a imagem